Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, boa noite. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que nesta noite o Senhor fale ao teu coração, que Ele traga paz e descanso e te ajude a dormir em paz. Eu creio que Deus vai agir a partir de agora e você vai receber todo o descanso que você precisa. E no final, o próprio Senhor vai responder a sua oração. Amém? Irmãos, eu tenho ouvido aqui muitos testemunhos do que Deus tem feito, muitas pessoas que estavam sem dormir há tanto tempo e agora estão conseguindo relaxar, estão conseguindo entregar ao Senhor todas as suas preocupações, ansiedades e medos. E por isso, se você colocar em prática tudo o que eu te disser aqui, com certeza o seu coração será transformado. Amém? Se você é novo por aqui, eu quero te dar as boas-vindas e te pedir que se inscreva aqui no meu canal. Clique aqui no botão abaixo do vídeo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você ativar esse sininho e selecionar a opção todas, tá bom? Porque assim você vai receber todas as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo. Saiba que todos os dias, às 5 horas da manhã, 6 horas da noite e 10 horas da noite, eu tenho um encontro marcado com você e juntos nós vamos crescer na caminhada com Deus. Amém? E para começar o nosso momento de oração, para você dormir em paz, eu quero ler para você uma declaração que Davi fez para o Senhor, que está no Salmo 9. Ele disse assim: "O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam." Amém? Irmãos, os nossos dias são marcados por situações inesperadas e nem tudo acontece do nosso jeito, não é verdade? Ao nos deitarmos para dormir, como nós estamos fazendo agora, nós muitas vezes já estamos com a cabeça quente, porque são tantos os problemas. Você aí que está me ouvindo, você com certeza tem passado por lutas, mas saiba que tem coisas que fogem do nosso controle. Tem coisas que não adianta a gente se preocupar, não adianta a gente ficar pensando e pensando sobre aquilo. Nós devemos sim parar um pouco de se preocupar e confiar no Senhor. A Bíblia diz no Salmo 1 que bem-aventurado é aquele que medita na palavra do Senhor dia e noite. E sabe o que isso significa? Meditar significa ficar pensando, e aí você vai para o seu trabalho, você começa a fazer as coisas em casa, mas você continua pensando naquilo. Ou seja, se você alimentar a sua mente com a palavra do Senhor, pode ter certeza, os seus caminhos serão abençoados, a sua vida e o seu coração irão se alinhar com o coração de Deus. E aí a vontade do Senhor começa a se cumprir na sua vida. Saiba que Deus tem uma obra linda para fazer na sua vida, mas isso só vai acontecer se você deixar que a palavra de Deus entre no seu coração e principalmente se você começar a praticá-la. Amém? A Bíblia diz que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Isso porque a fé sem obras é morta. Do que adianta você ir na igreja, do que adianta você falar de Deus no dia a dia, mas você não pratica nas suas ações. Então essas palavras perderão todo o poder. E é por isso que eu estou aqui sempre trazendo ensinamentos, porque eu sei que a palavra pode mudar a nossa vida. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 8 que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E como nós lemos aqui no Salmo 9, quando Davi fez essa declaração, ele estava com o coração cheio de alegria e cheio de gratidão pelo Senhor. Ele havia experimentado o poder de Deus e ele foi salvo muitas vezes dos seus inimigos, das suas emboscadas. E é por isso que ele disse aqui no Salmo 9: "Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois jamais serão abandonados." Irmãos, esse é o nosso Deus maravilhoso, o Deus que não somente nos dá paz, mas também cuida de nós, nos protege. A Bíblia diz que não adianta nada colocarmos guardas na cidade, em volta da nossa casa, se o Senhor não for aquele que nos protege. Irmãos, também não adianta nada acordarmos cedo e ganharmos o nosso pão penosamente, se o Senhor não trouxer o sustento. E saiba de uma coisa, o que vai fazer a diferença na sua vida é a bênção do Senhor. A Bíblia diz que José, quando ele estava preso, ele foi preso injustamente pelos seus irmãos. Ainda naquele lugar, num lugar de desprezo, de solidão, Deus estava com ele. E a Bíblia diz que ele prosperava no meio da prisão. Irmãos, não importa onde nós estejamos agora,
Não importa se as situações estão contrárias, se Deus estiver conosco, nós estamos do lado do vencedor. Amém? Ele é aquele que nos protege e que nos dá a vitória em todas as batalhas. E aqui no começo do Salmo 9, Davi disse que o Senhor é uma torre segura durante as adversidades. Para você que não sabe, a torre era uma estrutura de pedra construída nos castelos, nos campos e nas fronteiras das cidades antigas para resistir aos ataques de invasores inimigos e oferecer segurança para aqueles que estavam dentro dela. Ou seja, Davi estava declarando que Deus é uma força protetora, a nossa segurança, aquele que nos guarda do perigo e nos ajuda a enfrentar as dificuldades da vida. Eu não sei o que você tem passado hoje, mas talvez você se sinta desprotegido. Talvez você perdeu um ente querido, você perdeu uma pessoa de confiança, uma pessoa que você amava, e aquilo te dava uma proteção, mas agora parece que você está sozinho no mundo. Mas saiba que se o Senhor for o seu escudo, a sua torre, a tua proteção, Ele vai suprir essa carência sua, essa sua necessidade. E você se sentirá tranquilo, pronto para descansar, sabendo que você não está sozinho neste mundo. Se o Senhor está contigo, você é a maioria. Se Deus está com você, pode ter certeza, nada vai te abalar. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós é que nos achamos fortes o suficiente para enfrentar os inimigos, os ventos contrários e todo tipo de aflição. A gente fica sempre querendo achar uma saída, só que a gente não dobra os joelhos para orar, a gente não busca ao Senhor. E é por isso que eu quero te incentivar a estar orando aqui comigo, porque aqui é uma maneira de você renunciar à sua própria força. É uma maneira de você abrir mão dos seus recursos e confiar no recurso do céu. É nesse momento em que você está fraco que o poder de Deus te fortalece. É no momento da sua fraqueza que o Senhor vem e Ele entra em ação. E é por isso que a Bíblia diz que nós devemos aquietar e saber que o Senhor é Deus. Amém? Tem muitas pessoas que são tão agitadas que elas não conseguem confiar em Deus. Elas querem sempre resolver na força do braço. E muitas vezes, sabe o que acontece? A pessoa quebra a cara, a pessoa se frustra, ela toma prejuízos, tudo porque ela não confiou em Deus. Ela quis agir da maneira que ela achava que era certo. E por isso eu quero te dar uma dica aqui. Se surgir alguma proposta na sua vida, ore antes. Não assine contratos, não faça parcerias sem fazer uma oração antes. Porque aquilo que para você parece ser perfeito, muitas vezes pode ser uma cilada, pode ser algo que vai te trazer muita dor e sofrimento. A Bíblia diz que certa vez Abraão e o seu sobrinho Ló, eles estavam prosperando tanto porque Deus era com eles. Mas chegou um momento em que começou a dar atrito porque eram tantas ovelhas, era tanto gado, tanta prosperidade que cada um teve que seguir o seu próprio caminho. E foi então que Ló olhou para as campinas verdes à sua esquerda e ele tomou a decisão de ir para aquele caminho, porque ele achava que aquele caminho lhe daria muita alegria, felicidade. Mas irmãos, ele não orou, ele não consultou ao Senhor. E o que aconteceu? Ele foi morar ao lado de duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra. Ele não sabia que aquelas cidades eram promíscuas, as pessoas não queriam saber de Deus, e sem ele perceber, ele foi se deixando ser influenciado por aquelas cidades. Só que havia um problema. Deus queria julgar aquela cidade porque tamanha foi a perversidade, o pecado no coração dos homens. E Deus iria trazer destruição sobre aquela cidade. E havia um problema. Ló já havia se instalado naquele lugar. Ele não queria sair daquele local, principalmente a sua família. E foi então que 2 anjos foram enviados até lá, através da intercessão de Abraão. E quando aqueles anjos chamaram eles, eles disseram: vocês devem sair dessa cidade e não olhar para trás. Só que a esposa de Ló estava tão enraizada naquele local, que quando o fogo de Deus, o juízo de Deus, começou a ser derramado sobre aquele local, a esposa de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Irmãos, nós devemos ter muito cuidado em não focarmos tanto nas coisas dessa terra. Nós devemos sim cumprir com os nossos afazeres, fazer a nossa parte, mas o nosso coração deve estar nas coisas do alto. O apóstolo Paulo disse que nós devemos buscar as coisas que são do alto e não das que estão daqui da terra, porque tudo isso aqui é passageiro.
E tem pessoas que constroem os seus castelos sobre a areia, ou seja, sobre algo passageiro, sobre algo frágil e que pode ser abalado a qualquer coisa. E é por isso que Jesus disse que aquele que não constrói a sua casa sobre a rocha, quando vier as tempestades, grande vai ser a ruína. Oh, irmãos, eu creio que Deus está falando com muitos aqui nesta noite. E por isso agora eu peço que vocês deixem aqui um comentário. Olha, Deus está falando comigo agora. Escreva assim, isso vai incentivar outras pessoas a ouvirem a mensagem, tá bom? Escreva aqui, Deus acabou de falar comigo. E agora nós já vamos orar, irmãos. Eu creio que Deus está nos chamando de volta para Ele. A Bíblia diz que nós éramos como ovelhas desgarradas, que cada uma se desviava pelo seu caminho. Mas agora, Jesus, que é o nosso Salvador, nos chama para olharmos para Ele, porque esta é a única maneira de não nos afastarmos do Senhor. É tirarmos nossos olhos de coisas passageiras e focarmos naquilo que não pode ser perdido, que são as coisas eternas. Amém? Se você puder, feche os teus olhos. Eu estaria orando para que Deus acalme o teu coração. E no final, eu peço que você não saia do vídeo, porque eu quero emprestar a minha boca para o Senhor, para que Ele me use na tua vida. E eu vou profetizar bênçãos sobre você, sobre a sua família, para que você tenha uma noite de sono abençoada, protegida pelo Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui gratos, ó Deus, por mais um momento de oração. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos sustentou neste dia. O Senhor guiou cada um de nossos passos. Oh, meu Deus, nós acabamos de ouvir a Tua palavra e ela nos tocou tão forte, ó Deus, mostrando para cada um de nós que as coisas que muitas vezes buscamos só nos trazem sofrimento, decepção, tudo porque não consultamos o Senhor. Oh Deus, muitas vezes, Pai, queremos agir por conta própria e nós nos cansamos, nós paramos de Te buscar, o nosso coração e a nossa fé se esfriam. Mas por isso nós Te pedimos aqui agora, Pai, renova a nossa fé, a nossa esperança. Oh meu Deus, quantos homens e mulheres passando por lutas neste momento, estão tão abalados, tão tristes, e a única coisa que eles fazem é chorar de manhã e de noite. Eles não têm força para levantar da cama. Pai, quantos agora, Pai, estão arrependidos porque tomaram decisões erradas, agiram por conta própria e agora não conseguem mudar aquilo que já foi feito. Mas, Senhor, eu Te peço, tira a culpa, ó Deus. Tira esse sentimento tão terrível, Pai, de amargura, de tristeza. Oh, Deus, renova a nossa esperança, Pai. Tem coisas que fogem do nosso controle, mas o Senhor é aquele que cuida de nós. Pai, quando as adversidades chegarem, que o Senhor seja a nossa torre segura, a nossa torre forte. Eu sei, meu Deus, que os Teus anjos já estão sendo enviados para nos proteger. E eu Te peço, ó Deus, que nenhuma perturbação noturna, que nenhum pesadelo, nenhuma opressão maligna, Pai, atinja essa pessoa agora. Em nome de Jesus eu repreendo todo o mal, toda ação de Satanás, trazendo discórdia, divisão, discussão dentro de casa. Oh, meu Deus, enche este lar, Pai, com saúde, com paz, com comunhão. Que seja um lugar, Senhor, cheio de harmonia, que não haja gritaria dentro de casa, mas que o Senhor, Pai, mude o coração dessas pessoas e que o Senhor mude, Pai, a começar por nós, ó Deus, que a gente seja um exemplo de cristão dentro de casa, que o Senhor faça com que o pai se reconcilie com o filho com o pai, o marido com a esposa e vice-versa. Oh Deus, que haja, Senhor, uma restauração nesses lares, ó Deus, e eu, Senhor, profetizo bênçãos, Pai, que a Tua presença, Pai, inunde cada lugar, cada ambiente, cada cômodo desta casa. Ó Deus, eu Te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem sido a luz na escuridão, aquela esperança que nós já achávamos que já havia se perdido, e o Senhor tem a cada dia nos renovado, nos restaurado. E eu Te louvo, ó Deus, por tudo que o Senhor já fez e tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus, que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados irmãos, e esse momento de oração não acaba aqui. Eu creio que o Senhor vai te responder mais do que Ele já tem feito. O seu clamor chegou ao coração dele e agora Ele tem algo para te dizer. Por isso, guarde essas palavras no seu coração
Esqueça que eu estou aqui. Concentre-se no Senhor Jesus, no próprio Deus que fala com você agora. Feche os teus olhos e preste atenção nessas palavras. Meu filho, minha filha, o meu coração se encheu de alegria quando o seu clamor chegou ao meu trono. É muito bom saber que os meus filhos não se esqueceram de mim e vieram aqui ter um encontro, um momento de conversa amiga comigo. Saiba, meu filho, que você tem muito valor para mim. Eu ouvi a sua oração e eu prometo cuidar de cada passo seu. Eu prometo te guiar quando você se humilhar na minha presença. Quando você confiar em mim e não agir pelo seu próprio esforço, eu te conduzirei pelos meus caminhos, pelos caminhos eternos. Saiba que eu sou Deus que batalho em favor dos meus filhos e eu já tenho guardado a sua vida em momentos que você nem imagina. Eu prometo continuar caminhando ao seu lado. Nunca te deixarei só, pois sou a sua torre, a sua rocha, o seu escudo e o seu protetor. Eu te perdoo através do sangue do meu filho Jesus, por todas as vezes em que você tentou lidar com os problemas sozinho, por todas as vezes em que não confiou em mim. Eu me entristeci com essa decisão porque eu estava pronto para te ajudar. Mas eu sou Deus compassivo, Deus que compreende e que respeita as escolhas dos meus filhos. Oh, meu querido, por isso lance sobre mim a sua ansiedade. O que importa para mim é daqui para frente. Eu espero muito que você faça de mim o seu Deus, o mesmo que o meu servo Davi fez, o seu refúgio seguro, a sua torre indestrutível e inabalável. Tão somente confia em mim de todo o coração, e eu te protegerei e te guiarei pelo caminho certo. Darei sabedoria a partir de hoje para tomar decisões corretas e força e coragem para enfrentar desafios. Eu serei a sua luz na escuridão, sua esperança quando estiver mais desanimado. Eu abrirei portas, eu abrirei o mar na sua frente quando não houver mais saída. Eu sou o teu Deus que te ama para sempre. Com carinho, Deus. Oh, meu querido irmão e minha irmã, como é bom ouvir ao Senhor, não é verdade? O nosso coração se aquieta, o nosso coração encontra paz. Irmãos, o próprio Jesus disse: este mundo não pode te dar a paz. A paz verdadeira e duradoura só o Senhor Jesus pode ter, porque Ele é chamado de o príncipe da paz. Ou seja, só Ele tem aquilo que você precisa. Por isso não se preocupe com nada. Deixe Deus começar a trabalhar na sua vida. Quando você tirar a sua mão, quando você se entregar verdadeiramente, aí você vai ver o Senhor trabalhar em cada detalhe de sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente e eu peço agora que você compartilhe. Faz o seguinte, clique no botãozinho compartilhar que está aqui abaixo do vídeo. Se esta oração te tocou, se essa mensagem falou ao seu coração, clique no botão do WhatsApp. E agora eu peço que você ajude essa oração a se espalhar. Envie para 5, 10 pessoas que Deus tocar no seu coração. Saiba que esta oração pode salvar uma vida, pode tirar uma pessoa da depressão, com o desejo de acabar com a própria vida. Irmãos, uma oração baseada na palavra de Deus pode transformar corações que você nem imagina. Então faça isso, envie para 5, 10 pessoas e eu te espero no próximo vídeo, tá bom? Que Deus te abençoe, um grande abraço.